Felipe Luiz avisou, a diretoria está no mercado em busca de reforços. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre Léo Pereira. Será que o zagueiro preocupa para a estreia do Flamengo na Libertadores, que será nessa quinta-feira? Para quem não sabe, o jogador saiu sentindo muitas dores no joelho e a gente vai trazer atualização envolvendo esse assunto. Vamos falar também por que o Flamengo decidiu fechar o setor leste superior, não vender ingressos para esse setor na estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Por quê? Nós procuramos saber e nós vamos trazer a resposta aqui para vocês. E tem a melhor notícia do mês, talvez, ou do semestre. Pedro está de volta. Felipe Luiz mandou avisar. Que notícia maravilhosa. Antes disso tudo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Gostaria também de esclarecer o seguinte: eu, diante da semana que eu tive, que foi uma semana muito puxada, eu não fiz live de pós-jogo, precisava descansar, eu estava muito cansado. Obviamente assisti ao jogo, assisti a entrevista coletiva do Felipe Luiz, mas eu não conseguia trabalhar depois do jogo, porque eu estava muito cansado, muito mesmo, precisava descansar. Hoje mesmo, quando eu estava saindo da academia, me parou um rapaz: pô, Venê, achei que tivesse acontecido algo, você não gravou vídeo depois do jogo, queria saber sua opinião. Cara, eu fico muito feliz, porque as pessoas já ficam me esperando para saber qual é a opinião do jogo, informação, vídeo aqui no canal, bacana demais. Mas, gente, eu sou um ser humano, eu precisava descansar, eu estava muito cansado, minha cabeça estava mil, eu ia acabar fazendo alguma besteira. Nessas horas é melhor você pôr os pés no chão, calma, tem que ter equilíbrio para tudo. A vida é um equilíbrio, não adianta, senão em um determinado momento você pode surtar. Então eu precisava desse descanso, mas agora estamos de volta aqui no canal. Vamos lá, seguinte, eu vou começar com a informação. Por que o Flamengo decidiu fechar o setor leste superior e não vender ingresso para esse local no jogo contra o Internacional? Eu informei isso antes do jogo e obviamente que durante o jogo muita gente reclamando, muitos torcedores me mandando mensagem, me questionando sobre isso, e aí eu fui procurar saber, conversei com membros da diretoria do Flamengo e me responderam o seguinte: Venê, tudo é baseado em estudo, nada a gente vai fazer por acaso. Não é tirar da nossa cabeça, acordar e simplesmente decidir que não vamos abrir um setor. Fizemos levantamentos, estudos. Sábado à noite, no Brasileirão do ano passado, por exemplo, tivemos 2 jogos em sábados às 20h30, 8h30 da noite. Público na faixa de 30 e poucos mil. Quanto a não abrir esse setor, o leste superior, não faz sentido incorrer nos custos de abertura de um setor inteiro quando não há demanda. Então, fica aí a resposta para vocês. Você pode não concordar, mas eu trouxe a resposta, fiz meu papel como jornalista, ouvi todos os lados. Eu confesso que eu gostaria de ver o Maracanã lotado, casa cheia, o que não aconteceu, deu 48.452 pessoas presentes. Mas se o Flamengo fez isso, não fez para prejudicar o próprio Flamengo, é porque de fato eles entenderam que seria o melhor, o custo-benefício seria melhor. Então, fica aí a resposta para vocês. E, gente, diante do jogo, eu vi muita gente criticando. Foi um jogaço, cara. Flamengo Internacional mostrou pra gente que, de fato, os 2 times serão postulantes ao título do Campeonato Brasileiro, cada um na sua estratégia. O Flamengo teve a sua estratégia que a gente já conhece, partir para cima, marcação sob pressão. O Internacional, não vou dizer retranqueiro, porque seria uma análise errada da minha parte, mas um Internacional mais conservador, mas mesmo assim um Internacional que deu muito trabalho ao Flamengo, sobretudo no primeiro tempo. Eu acho que no primeiro tempo, diante das estratégias, daquilo que cada clube, que cada treinador gostaria de propor, eu acho que o Internacional foi melhor. O Internacional soube tirar proveito da situação, inclusive fez um golaço. O Flamengo não pode tomar um gol daquele. Um contra-ataque da forma que foi, perdendo a bola da forma que perdeu, e numa bola invertida de um setor para o outro. A jogada foi criada do lado esquerdo do Internacional, lado direito do Flamengo. A bola chegou e o Bruno Henrique do Internacional, numa linda finalização, fez o gol. Mas no segundo tempo, para mim, o Flamengo foi melhor. Inclusive, muitas oportunidades perdidas. Inclusive, vou repetir a palavra, porque eu venho falando isso.
O Flamengo, se tem um defeito com o Felipe Luiz, é a quantidade de chances criadas e não aproveitadas. Foi assim no Campeonato Carioca e eu falei que no Campeonato Brasileiro poderia fazer diferença. E fez. E eu não vou ficar aqui crucificando o Juninho. Eu acho que ele teve falta de sorte em um determinado momento, pelo menos ele depois do jogo botou a cara, inclusive numa situação extremamente constrangedora, na minha opinião. Botaram ele para ficar assistindo ao lance e explicando por que ele perdeu a transmissão do jogo. E, na verdade, ainda travou a imagem, ele teve que ficar esperando, um cara extremamente humilde, e ele falando, eu queria botar um pouquinho mais para o lado. Você vê pelo menos ele incomodado com a situação. Isso me deixa, como que eu posso dizer, feliz, porque o jogador ele não está contente ao perder gols. Está certo, tem que ficar insatisfeito mesmo com a atuação dele, porque ele poderia ter dado a vitória ao Flamengo, mas eu gostei do Flamengo, cara, gostei, foi uma boa atuação diante de um forte rival, que tem um bom treinador. Então, repito, acho que o Flamengo, mesmo perdendo muitos gols, não sofreu revés. Isso é importante também, porque o Internacional vai ser um rival direto do Flamengo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o Felipe Luiz deu a opinião dele sobre o jogo. Hoje, na minha opinião, jogamos muito melhor do que no ano passado, naquele jogo onde foi 3-0 no primeiro tempo e acabou 3-2. Porém, no resultado, não conseguimos concretizar as nossas oportunidades em gol. Eles tiveram um contra-ataque e fizeram. Depois tiveram algumas outras oportunidades de contra-ataque, mas é o que eu sempre digo. Nós escolhemos a forma de jogar e nem sempre vamos ganhar. Mas esse é o estilo que quero ver, time pressionando, deixando o adversário em dificuldades, que não consiga tirar a bola do Flamengo, que nós sejamos os protagonistas do jogo. Tá aí a opinião do Felipe Luiz. E ele também falou sobre meias. Diante da ausência de meia, ele falou o seguinte: o que o Flamengo precisa estar fazendo é estar sempre ao mercado para trazer jogadores nível Flamengo. Não só estamos de olho em meia, estamos olhando volantes, zagueiro, laterais, pontas e todas as posições. Garanto que estão trabalhando bem. Dentro deste próprio elenco estamos bem servidos. E ele também falou aqui sobre lesão. Ele está tendo dificuldade aí para montar as equipes, toda hora uma lesão muscular. E ele disse: lesões no futebol, 70% são posteriores da coxa, porque o modelo pede. Pressionar a sprint, perde, volta a sprint, se desmarcar no espaço, a sprint. O músculo que mais pede é esse. 8 clássicos em 12 jogos. Além do físico, tem o mental. Esses jogadores, o que mais admiro é que não guardam nada. As lesões vão acontecer. É um risco que eu corro pedindo para eles jogarem assim, que tem menos. O outro, tem jogadores que têm mais predisposição, outros que têm menos. Tem jogadores que conseguem jogar a temporada e tem apenas um problema. Tentamos dosar a carga, mas não temos controle de tudo, disse aí o Felipe Luiz. E por falar em lesão, Léo Pereira será reavaliado nessa segunda-feira. Ele está sentindo muitas dores, segundo uma pessoa próxima ao jogador me disse, muitas dores no local, e ele será reavaliado. O Vene, preocupa? Claro que preocupa. A partir do momento que o cara está sentindo muitas dores, eu caracterizo como uma preocupação. Agora, é muito cedo, é prematuro eu chegar aqui na frente da câmera, aqui no canal Vene Casagrande, e dizer para vocês: ó, o Léo Pereira vai para o jogo quinta-feira, ou o Léo Pereira está fora do jogo quinta-feira. Não tem como eu dizer isso. Peço desculpas para aqueles que ficam me perguntando aí nas outras redes sociais: Léo Pereira joga, Léo Pereira joga. Gente, calma, ainda tem tempo. Claro, o jogo é fora de casa, isso também é um agravante, mas pelo menos não está certo que ele está fora do jogo. Vamos torcer para que não seja nada grave. Na verdade, vamos torcer para que não seja uma lesão, porque foi uma pancada. Torcer para que essa pancada seja apenas dores mesmo. E a melhor notícia aí do primeiro semestre: o Pedro está de volta. Felipe Luiz avisou na entrevista coletiva. Pedro, se nada acontecer até lá, o Pedro retorna em abril. Isso é um absurdo de notícia boa, de verdade, gente. O Pedro, ele operou em setembro. Vamos fazer as contas juntos aí, ó. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 7 meses, quando a projeção inicial era de pelo menos 9 meses longe dos gramados. Isso é graças ao empenho do jogador, isso tem que ser dito. Cara, ele focou na recuperação, inclusive durante as férias, totalmente diferente de um outro jogador brasileiro aí que durante recuperação faz cruzeiro, lesionado vai a carnaval,
totalmente diferente, a postura é totalmente diferente. O Pedro é um atleta, na essência da palavra, atleta. Isso é graças ao trabalho dele, à dedicação dele, graças também ao trabalho do Departamento Médico do Flamengo, isso, da última gestão e também da nova gestão, todos os envolvidos, e, obviamente, graças ao Flamengo, que consegue dar uma estrutura absurda para os atletas se recuperarem o mais rápido possível. Essa, para mim, é a melhor notícia do semestre. Por quê? Se tivesse um Pedro, por exemplo, eu tenho certeza que o Flamengo venceria o jogo. A forma como foi, diante do cenário, o Flamengo tendo muito mais oportunidades, perdendo muitos gols do que o adversário, no caso Internacional, se tivesse o Pedro ali, pelo menos uma bola teria entrado. Não tenho dúvidas disso. Então, vamos falar de Flamengo agora, galera. Léo Pereira será reavaliado nessa segunda-feira para saber se tem lesão no joelho que ele sofreu a pancada na partida contra o Internacional. Já mencionei isso aqui, mas o que eu quero falar agora é uma curiosidade envolvendo o Léo Pereira. Com o gol contra o Internacional, ele se tornou o terceiro zagueiro com mais gols pelo Flamengo no século XXI. Ele chegou a 12 gols. Está atrás de Ronaldo Angelim, que tem 16, e Juan, que tem 18. Olha, não é nenhum exagero imaginar que ele possa passar esses dois jogadores em um futuro breve aí. Para se igualar a Angelim, 4 gols que restam. Para se igualar a Juan, 6 gols. Tudo bem, bota aí mais 2 anos talvez. Enfim, vamos ver, mas fica aí essa informação, essa curiosidade envolvendo o Léo Pereira. Vamos falar agora do Juninho, galera, porque tem um texto meu que repercutiu bastante, que eu postei ontem nas minhas redes sociais. Fica o convite, ó, Twitter, @VeneCasagrande, Instagram também, @VeneCasagrande. E eu postei o seguinte sobre o Juninho. Rapaz, rendeu mesmo, hein? O vídeo só de curtida, mais quase 22 mil curtidas. Vamos lá. Juninho perdeu o gol que poderia ter dado a vitória ao Flamengo contra o Internacional? Sim, perdeu. Mas ele também foi quem fez o gol, por exemplo, do título do Carioca. Para quem não lembra, na vitória por 2-1 sobre o Fluminense no primeiro jogo, o autor do segundo gol foi ele. Na partida de volta foi 0-0. Além disso, ele é um cara extremamente dedicado, tanto dentro de campo quanto fora das 4 linhas. Não poupa esforço nos treinamentos, nos trabalhos de recuperação de pós-jogo, sempre busca aprender a parte tática todo santo dia. Injusto o que Juninho está sofrendo nas últimas horas nas redes sociais, sendo massacrado por parte da torcida. Não vale colocar nele o peso de substituir Pedro ou Gabigol. É um jogador que chegou para compor elenco e com características totalmente diferentes, tanto do Pedro quanto do Gabigol. Ele também mostrou ser muito humilde. Ontem ele ainda topou dar uma entrevista de pós-jogo para o Sport TV, quando a emissora ainda o colocou para analisar o lance do gol perdido. Totalmente constrangedor aquela situação ali. Enfim, não quero ser sommelier de torcedor, mas acho que vale ter paciência para não queimar um jogador tão cedo. Fica aí essa reflexão para vocês que estavam criticando bastante o Juninho, para vocês que não estavam criticando, quero a reflexão de vocês. Qual é a opinião de vocês? Tem que criticar porque ele perdeu um gol, ou não tem que criticar, tem que ter calma? Eu vi muita gente chamando o cara de bagre, não vale isso. Claro, gente, nível técnico, ele está abaixo de mais jogadores do Flamengo, isso sem sombra de dúvidas. Mas se tivesse um alto nível técnico, ele não iria custar 5 milhões de euros, gente. É por isso que ele foi apenas, entre aspas, 5 milhões de euros. O futebol hoje está super valorizado. Se ele fosse um jogador de altíssimo nível, tal como Luiz Araújo, que custou 50 milhões de reais, o Pedro, 16 milhões de euros, ele não iria custar 30 milhões de reais. E ele estava indo para o Sevilha, clube grande da Europa. Então, eu acho que tem que ter paciência com o Juninho. Não sei o que vocês pensam, gostaria de dar a opinião de vocês. Vamos falar agora da logística do Flamengo. Quarta-feira, o Flamengo inicia a semana se preparando para a estreia na Libertadores, que é quinta-feira, fora de casa, lá na Venezuela, contra o Deportivo Táchira, e depois tem jogo contra o Vitória, também fora de casa, em Salvador. O Flamengo, portanto, vai viajar na quarta e só volta domingo ao Rio de Janeiro. São 2 jogos seguidos fora de casa. E a logística foi definida. Quarta-feira, viagem para San Cristóbal, na Venezuela, que é perto ali de onde eles vão jogar. Sexta-feira, no dia seguinte, pós-jogo contra o Deportivo Táchira, viagem para Salvador.
Sábado, treino no CT do Bahia. Domingo, jogo contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, 6h30 da noite. Após o jogo, a delegação retorna ao Rio de Janeiro. Ou seja, vai ser cansativo. Não tem jeito, agora vai começar a maratona de jogos, não só para o Flamengo, para todos os clubes que estão disputando competições sul-americanas, Copa do Brasil, Brasileiro, e o Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense ainda tem o Super Mundial no meio da temporada. Muita gente me perguntou aí, beleza, o Pedro volta em abril. Felipe Luiz disse, mas Vene, e o Vinha? Pelo que eu apurei junto ao Flamengo, o planejamento é tentar fazer esse jogador retornar em junho, para pelo menos ficar à disposição do Super Mundial. Não está definido, eles creem que é possível, não é uma tarefa fácil, está todo mundo trabalhando para isso. O jogador tem ajudado demais no trabalho, no dia a dia, se dedicando bastante na recuperação. Então, eles tentam deixar o Vinha à disposição técnico Felipe Luiz em junho. Lembrando que a lesão do Vinha, na verdade, as lesões do Vinha foram bem sérias. Ele não foi apenas joelho, teve um problema no tornozelo também. Então, torcer para que tudo dê certo e ele fique à disposição em junho. Bora falar também sobre a FIFA, que planeja um playoff entre o América do México e o Los Angeles FC para a definição da última vaga no Super Mundial de Clubes. Lembra daquela vaga que pertencia ao León, time mexicano que estaria no grupo do Flamengo? O León foi cortado da competição porque o dono dele também é dono do Pachuca. E a tendência é que exista esse jogo entre o América do México, o dono do melhor ranking entre os times da CONCACAF, contra o Los Angeles FC, que se sagrou vice-campeão da Conca Champions. Já a defesa de Lucas Paquetá está otimista para a absolvição do brasileiro em julgamento que deve terminar nessa semana. Já são quase 3 semanas de julgamento e a avaliação é de que ele pode se salvar de qualquer tipo de punição pela falta de evidências contra o jogador brasileiro. O Mengão está chegando na Libertadores. E já começa com novidade antes mesmo da bola rolar. A Conmebol acaba de alterar o uniforme do Flamengo para o jogo de estreia contra o Deportivo Táchira, na Venezuela. A partida acontece nesta quinta-feira, às 21h30, e promete fortes emoções. Mas você sabia que o Flamengo não vai entrar em campo com o uniforme que estava planejado? Pois é, a entidade máxima do futebol sul-americano decidiu mudar tudo de última hora. E tem mais, Rossi, o paredão do Mengão, também vai estrear look novo. Então se liga até o final para entender todos os detalhes dessa mudança, como isso afeta o time, e o que mais esperar dessa estreia na busca pelo tetracampeonato da América. A ideia original era ver o Flamengo com a camisa branca tradicional, short preto e meias brancas. Um visual já clássico nas noites de Libertadores. Mas a Conmebol interveio e determinou que o rubro-negro jogue com uniforme completamente branco. Isso mesmo, camisa, short e meião brancos. Tudo isso por conta do uniforme do adversário, o Deportivo Táchira, que vem com a combinação clássica de amarelo e preto, com camisa listrada e short preto. Para evitar qualquer risco de confusão visual entre os times, a entidade preferiu alterar o visual do Mengão. E para completar, o goleiro Rossi também estará diferente, nada de verde, nada de preto. Ele vai usar um uniforme todo azul claro, escolhido para não conflitar com a camisa laranja do goleiro venezuelano. Ou seja, já vai se preparando para ver o Flamengo com um look bem diferente do habitual. E falando em preparação, o Flamengo já inscreveu seus 50 jogadores na Libertadores. E a lista tem surpresa boa, mesmo lesionados, Pedro e Vina estão entre os inscritos. Isso mostra que o técnico Felipe Luiz acredita no retorno dos dois durante a competição. Além do elenco principal, o Mengão também inscreveu jovens das categorias de base. Isso é uma jogada estratégica, pois dá ao time mais flexibilidade em caso de lesões ou suspensões. A comissão técnica está apostando em um elenco robusto, mesclando experiência e juventude, para encarar o desafio da Libertadores. E como manda o estilo do novo Flamengo, cada detalhe está sendo calculado com frieza, inclusive quem viaja, quem fica no Rio e quem será preparado para entrar em campo nos momentos decisivos. E agora, o que esperar dessa estreia? O jogo acontece no estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, Venezuela, casa do Deportivo Táchira. Um estádio com capacidade para 40 mil torcedores e que costuma receber clima quente, e não estamos falando só da temperatura. A pressão da torcida local é intensa, mas o Flamengo é experiente nesse tipo de cenário. Em campo, o Mengão ainda pode não ter Arrascaeta e Gerson, ambos com desconfortos musculares. Mesmo assim, a expectativa é de um time ofensivo, com Bruno Henrique, Luiz Araújo
e quem sabe até a estreia de algum garoto da base. A missão é clara: vencer fora de casa para largar bem no grupo C da Libertadores, que ainda conta com Chelsea, Esperance e o substituto do León, que foi excluído pela FIFA. Então já prepara o coração, porque a Libertadores começou com emoção antes mesmo do apito inicial. Uniforme alterado, Pedro e Vina inscritos mesmo lesionados, elenco completo e a expectativa da nação rubro-negra por mais uma campanha vitoriosa no maior torneio das Américas. Quinta-feira, 21h30, todos os olhos estarão voltados para San Cristóbal. E se tem Flamengo em campo, a Libertadores já começa com cara de final. Se você quer mais bastidores, escalação provável e tudo sobre o jogo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Porque aqui, a gente vive o Flamengo como tem que ser, com paixão, informação e aquela resenha raiz. Vamos com tudo, Mengão. Rumo ao Tetra.